Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Fica até difícil aqui de fazer a minha entrada, né? De pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, fica difícil, cara. Fica difícil porque, assim, até pra mim, te falar uma coisa, é o vídeo mais difícil que eu vou gravar aqui no canal. Porque o canal a gente montou, eu e meu primo, no dia 5 de outubro de 2020. O Vasco caiu naquele campeonato. Em 2021 o Vasco não subiu, mas, porra, o time já era horroroso. E ali durante as rodadas a gente sabia que não ia subir. E, cara, ontem me doeu, cara. Ontem me doeu demais. Desde que eu tenho esse canal aqui, é o pior vídeo que eu vou gravar aqui pra trocar essa ideia com vocês, porque eu coloquei muita expectativa, não que ia conquistar a competição, mas que a gente poderia ser um protagonista na competição, na Copa do Brasil, né? Chegar longe, disputar, competir, e acabou que a gente fez a mesma vergonha do ano passado. Na minha opinião, até pior, né? Porque esse ano o Vasco foi eliminado dentro de São Januário, pro ABC, e ano passado a gente foi eliminado para Juazeirense, né? Fora de casa, então foi até pior. Eu não sei, família vascaína, como é que tá a análise de vocês, né? Assim, é terra arrasada, o Vasco não presta pra nada, tem que contratar mais 20 jogadores, não sei se tá isso no coração de vocês, a confiança abalou, mas eu vou dividir a minha análise em duas. Primeiro no jogo de ontem, né? Somente no jogo de ontem, então que o Vasco foi realmente muito mal. Nada funcionou, nada aconteceu. Eu gosto muito do trabalho do Maurício Barbieri, mas está insistindo com algumas coisas que não estão dando certo. A verdade é que desde que o Andrei voltou para o Vasco, o time caiu de produção. Ele mudou alguns conceitos que estavam dando certo, que era, quando você jogar contra Flamengo, contra Botafogo, né, contra Fluminense você joga de uma maneira, porque são jogos mais parelhos, esses times não vão se defender, vão atacar também, então você vai ter espaço, vai dar para você jogar da maneira que você gosta de jogar, com velocidade, na transição rápida, e quando você jogava contra times de menor expressão, você jogava com 3 atacantes, né, Eric Marcos por um lado, o Peck pelo outro, aí o Alex Teixeira ou o Nenê, e ele mudou isso. Desde a chegada do Andrei, ele vem insistindo nesse meio campo que não deu certo. Por mais que ele defendeu, né, o Andrei, que é um jogador jovem, de muito talento, não deu certo ele e o Jair junto. Isso é evidente. Os dois não conseguem produzir sem a bola. O Vasco fica um time sem intensidade no meio campo, coisa que a gente viu, né, o Rodrigo, o Barros e o Galassa colocar em Fluminense e Botafogo. Aqui eu não estou defendendo o Galassa porque com a bola no pé o Galassa é terrível, é horroroso, é pior que eu. Mas ele colocava essa intensidade, né, que o Andrei e o Jair não colocam. Então o Vasco não consegue implementar o que foi uma característica que todos nós vascaínos destacou no início do trabalho do Barbieri, que era a intensidade, roubar a bola, não deixar o adversário respirar. E mais uma vez a gente não viu isso acontecer. Não vimos isso desde quando o Andrei chegou. A verdade é que eu acho, família vascaína, que tanto o Andrei quanto o Jair, eles precisam de um parceiro no meio campo que possam entregar essa questão da intensidade, da velocidade, da raça, para que eles possam produzir. Os dois juntos não funcionam. E aí você pega assim, o Andrei no ano passado, ele tinha o Yuri Lara, corria ali para ele, né, deixava ele mais para encostar na frente. O Jair lá no Atlético Mineiro, por mais que o Alan seja um jogador de muita qualidade, é esse cara que consegue implementar mais velocidade, recompor rápido, né, ele tem mais força física do que o Jair, então ficou uma dupla legal. O Barbieri tem que ajustar isso rapidamente, mas rapidamente não dá para os dois jogarem junto. E ficou evidente também, família vascaína, no confronto de ontem, que o Vasco precisa de um camisa 10 mais para ontem. É urgente. Urgente. Se tem alguma lição que o Vasco pode tirar no jogo de ontem, é um camisa 10 urgente. Porque assim, eu vi muitos comentaristas falando, né, tô lá no grupo de membro também, e vi que, porra, não salva nenhum, né? Individualmente falando, ficou difícil de você salvar um jogador do Vasco. Mas por quê? Se você pensar friamente a maneira que o ABC joga, e eu até trouxe o vídeo aqui da galera lá da rádio, de Natal, né, falando, e eles foram certeiros, né? Eles falaram, a maneira que o ABC joga vai dificultar muito o Vasco, porque é um time que gosta de espaço, de jogar pelas laterais, em velocidade, e o ABC não dá espaço. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu lá em São Januário, né? Os laterais do ABC eram bons,
bom no sentido de serem rápidos, fortes fisicamente. Os 3 zagueiros também rápidos, não davam espaço, dificultaram. O Pumita não teve um lance em que ele chegou para cruzar livre, sempre pressionado, e assim errou todos. Da mesma forma o Piton aqui, o Peck não funcionou, o Alex Teixeira também, a maneira que vem, esse esquema não tá funcionando, o Alex Teixeira encostando ali no Pedro Raul, então tudo deu errado ontem, uma partida péssima. Fisicamente o Vasco sentiu muito, né, por essa sequência de jogos. Talvez o Barbieri errou em não ter poupado aí no jogo no Carioca, ou ter colocado algumas outras peças, por exemplo, o Eric Marcos no lugar do Alex Teixeira. A milha vascaína foi terrível, difícil poupar alguém, difícil falar num momento desse, triste pra caramba, cara, triste pra caramba. Mas é o seguinte, na minha opinião, poderia chegar aqui, né, e xingar, falar que é isso, que é aquilo, time do caraca, treinador de merda, tem que contratar, tem que trazer os 20. Eu acho que isso é o mais fácil a se fazer. Eu posso contrariar aqui muita gente que não vai concordar comigo nesse sentido, mas não é terra arrasada. Não é terra arrasada. Até algumas semanas atrás o Vasco tinha feito, não tinha tido uma grande atuação, mas fez um grande resultado, principalmente porque a defesa funcionou. Contra o Flamengo, ganhamos de 1-0, né? E ali a gente fala, pô, cara, o Vasco vai competir, o Vasco vai entrar no Campeonato Brasileiro, mesmo sabendo que a gente precisa de reforços, de algumas peças, de um camisa 5 mais experiente, de jogadores de beirada de campo, o camisa 10, mas o Vasco tem um time para competir. E não é porque perdeu pro ABC que eu vou chegar aqui e vou falar que tá tudo arrasado. Tá uma dor imensa aqui. Você não sabe o quanto eu tô sofrendo, velho. Caralho, botei muita expectativa. Quando a gente bota expectativa numa parada, mano. Mas eu não acho que é terra arrasada, porque se você olhar pro cenário do futebol brasileiro, friamente, deixar um pouco da emoção de lado. Eu vi o Corinthians sendo eliminado pro Ituano, um time que tá na Libertadores, que tá num estágio bem acima do Vasco, né? Que os jogadores, inclusive, falam, eu vi o Juliano no podcast, o Talvo lá do Corinthians, esqueci a porra do nome do moleque, cara. Roger Guedes falou que, porra, tá imaginando de conquistar títulos esse ano, saíram pro Ituano. Time de Série B, saíram nos pênaltis. Eu vi um São Paulo sair pro Água Santa, né? Eu vi um Fluminense aqui no Rio de Janeiro que também deveria estar num estágio, ou tá num estágio acima do Vasco, porque vai disputar a Libertadores, perder pro Volta Redonda. Aí você fala assim, mas foi 2-1 e tem um jogo de volta. O placar não foi 2-1. O placar moral, você sabe que não era para ser. Que prejudicaram muito ali. Foi constrangedor o que fizeram com Volta Redonda. Então, você vê aí o RB Bragantino, o Cuiabá sair, né? Outros times. Aí você fala assim, porra, Thiago, mas esses times não estão no nível do Vasco. Não é questão de estar história, de torcida, é de momento do elenco. Na minha opinião, não é terra arrasada. Continuo achando que o Vasco pode fazer um bom campeonato brasileiro. Por esses exemplos que eu dei aqui, Corinthians, São Paulo, Fluminense, que estão na Série A. Fluminense e Corinthians estão na Libertadores e jogam um futebol bem medíocre também. Então eu vejo dessa forma, família vascaína. Precisa de reforços. Se a gente tem que tirar algum ensinamento do jogo de ontem, é que é necessário, é para ontem, um camisa 10. É para ontem, é urgente. Porque o Vasco só jogar pelas beiradas, só com os laterais, os times da Série A vão analisar isso, vão entender isso. Quando jogar em São Januário, principalmente esses times que gostam de jogar, por exemplo, aqui um Cuiabá, um América Mineiro, um Goiás, né? Os times de lá que tem mais qualidade, não, pode até chegar aqui e jogar de igual para igual. Mas esses times vão dificultar e vão ganhar do Vasco, porque o Vasco só joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e não tem nenhuma construção pelo meio. Então fica evidente isso, que o Vasco precisa de reforços, tem que trabalhar o mais rápido possível e, claro, torcer para que o Barbieri é um treinador que tem consciência, que admite os erros dele, possa ajustar isso o mais rápido possível. A coisa não andou, não funcionou, Andrei e Jair. Não andou, não funcionou. Tem que trocar isso o mais rápido possível e que comece agora diante aí do Flamengo. Família vascaína, só trocar uma ideia aí com vocês sobre isso. Não sei se vocês pensam parecido comigo, se para vocês é terra arrasada, mas é isso, cara. Eu acho que o resultado machuca, é um vexame. É um vexame sair para o ABC dentro de São Januário, mas eu acho que a gente tem que manter a cabeça fria e entender que o Vasco já fez boas partidas no ano, né? Tem jogadores interessantes, né, como o Puma, como o Piton, o Capasso, o Léo,
O Jair eu acho que vai melhorar quando ajustar isso, quando tirar o Andrei, porque não dá para os dois jogar juntos. Então tem coisas interessantes. Eu sei que é difícil falar isso desse momento, porque eu tô muito irritado com ele também. E quem botou o Pedro Raul para bater o pênalti? Mas espero que o Pedro Raul possa nos ajudar ainda nesse ano. Mas é isso, cara. Só uma ideia aí pra trocar com vocês. É difícil pra caraca, ainda tá muito recente. Mas vamos que vamos, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Me conta aí se você tem um sentimento, se você acha que é terra arrasada, pra gente trocar uma ideia aí nos comentários. Tamo junto.